Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje é mais um daqueles vídeos que eles fazem uma curva bem externa, sabe? Nós vamos falar de fotografia e ao mesmo tempo não. Nós vamos hoje falar da fotografia como uma forma de ensino. A fotografia, por que não como um projeto social? Mas eu ainda sou muito verde nesse assunto para poder conversar isso com vocês, apesar de já saber a importância da fotografia na nossa sociedade. Para isso que eu trouxe o Fábio, que é um light painter muito importante que ainda vai aparecer aqui no canal em novembro, naquele nosso papo bate fotográfico falando justamente de light paint. Só que hoje o Fábio, ele vai conversar com a gente sobre a fotografia como uma forma de aprendizado ou uma forma assim de bem-estar da alma. Mas antes eu vou deixar o Fábio se apresentar para vocês. Tudo bem, Fábio? Olá, Giovanni, tudo bem? Agradeço imensamente por esse convite, por poder estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a importância de falar esse outro lado da fotografia, que não é somente o clique, não é somente o resultado final, mas é o processo também, a relação com as pessoas. E é um grande prazer poder estar falando com o seu público também. Então, Fábio, hoje já vamos já direto para o tema principal, porque hoje é a fotografia de uma forma mais aprofundada. Uma coisa que eu fiz aqui, tipo, caçando a sua vida na internet, porque a vida de todo mundo está na internet, pessoas. E, aliás, depois eu vou deixar todos os links do Fábio, que ele também tem uma escola de fotografia para vocês que querem se interessarem em se aprofundar no Light Paint. E o Fábio, ele, antes mesmo de se tornar fotógrafo, ele já tinha outras formas de expressão artística. E o desenho já existe na vida dele há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, ele fazia retratos de grafite das pessoas para poder, com o dinheiro, comprar os filmes analógicos. Como é que era essa história aí, Fábio? Bom, começou que eu me lembrava, assim, que eu tinha minha antiga, minha memória mais antiga era de 10, 12 anos de idade. Eu lembro de estar sentando com os meus primos, assim, amigos, e desenhando, né? E não tinha internet na época, então a brincadeira, se não era na rua, era desenhar. Mas a minha mãe achou um caderno meu de desenhos de quando eu tinha 6 anos de idade. Então foi muito legal ver os meus desenhos, vendo de fora agora, como psicopedagogo, ver o desenho de uma criança de 6 anos, isso em 1989, e poder analisar não a parte artística do desenho, mas a maneira como eu criava as composições, porque eu não tinha uma noção de desenho. E eu gostei muito assim de ver, porque eu tinha umas ideias de composição, de relacionar os elementos dentro da imagem. Então, isso parece que afastou um pouquinho a minha memória em relação a gostar de desenhar. E sobre isso que você citou, de trabalhar com um desenho, eu fazia retrato, né, em praças e em restaurantes, cobrava na época R$ 5 por desenho, eu ganhava uma boa grana, confesso que dava muito trabalho no dia, eu até adquiri uma bolinha aqui na mão, que parece uma mão bombada. Eu fazia uma média de 20, 25 desenhos por tarde, então era legal, exigia um bom esforço, mas gerava uma boa grana também na época, aos 14 anos, e com isso eu comprava filme fotográfico. Já tinha uma câmera fotográfica desde os 10 anos, e com o dinheiro eu comprava o filme e depois saía fotografar. Então eu sempre comprava, quando tinha pouca grana, eu comprava o filme de 12, que era o mais barato, e consequentemente sairia mais barato depois para revelar. E era muito interessante porque você tem que pensar muito mais antes de dar cada clique, né? Vai fotografar amigos, vai fotografar família, viagens. Você tem que analisar muito mais a situação, o contexto, a composição antes de cada clique. Você acaba valorizando muito mais isso. E depois, com o passar do tempo, da fotografia analógica veio a digital, e com isso veio as ferramentas de edição. Né? Primeiro eu passei a usar o Corel Photopaint, não tinha o Photoshop ainda, é, e aí eu passei a gostar de um outro, uh, uma outra interface da imagem, que é a alteração da realidade, de você poder fotografar algo e alterar essa realidade de uma certa forma, de acordo com a imaginação, com a criatividade que tiver na hora ali. E isso, em relação à imagem, me fascinou muito, né? É o que vai para Light Paint. A Light Paint é isso, é você olhar o ambiente e você alterar esse ambiente, só que você altera na hora. E em relação à fotografia, eu levo
esse prazer em alterar o ambiente, alterar a realidade, e não mais de uma forma caótica, mas de uma forma mais pacífica, mais bonita, mais bela. E isso eu procuro levar para todos os trabalhos que eu faço hoje, tanto como professor, como artista visual, como arte terapeuta também. E pessoas, se você pegou o bonde andando, começou a assistir o vídeo daqui de agora, você percebeu que o Fábio em determinado momento falou de psicopedagogia. Eu comecei a pergunta falando de grafite e passou por filme analógico, você vai pensar, nossa, mas que mistura é essa? É uma mistura bem misturada que dá um resultado sensacional. Mas antes de chegarmos na psicopedagogia, pessoas, vamos entender aqui. O Fábio, ele ganhou uma câmera analógica muito cedo. E a partir daí ele foi se tornando autodidata, estudando aquilo ali, aprendendo a até economizar o filme, ou seja, utilizar um mesmo filme para duas exposições. Tem até umas câmeras analógicas que permitem você pegar um filme aí de 36 poses e colocar aí o dobro de poses aí. Deu uma conexão interrompida, mas você tava me escutando, né? Não. Então, eu tava explicando para as pessoas que tem até algumas câmeras analógicas que, tipo, você tem um filme de 12 poses, a câmera consegue fazer 24 fotos. Então, tinha todos uns esquemas aí na época da analógica para ter mais economia, porque o filme analógico ele realmente ele sai caro e ainda hoje sai caro. Então, o Fábio ele passou por toda essa parte, ele passou por toda essa fase e foi muito autodidata, tanto que aqui diz, uma das coisas que eu investiguei sobre o Fábio, é que quando ele fez a faculdade de publicidade, ele já tinha o conhecimento prático. Aí nisso, Fábio, eu já me veio na cabeça o seguinte, em outubro agora eu vou fazer uma live de quase 8 horas, de mais de 8 horas de duração, na qual o Fábio também vai participar, pessoas. Ele vai dar um depoimento lá, um relato. E quando eu olhei aqui que você fez a faculdade de publicidade e já tinha o conhecimento prático de publicidade, eu pensei logo na faculdade de fotografia. Tem até um rapaz, que é o Rafael Feitosa, que ele vai dar um relato dele sobre a vantagem dele ter feito a faculdade de fotografia. Para você, Fábio, você não tem a faculdade de fotografia, certo? Certo. Te fez falta? Não sei. Essa era a questão. O bom que o Fábio é sincero, porque tem muita gente que fala, não, a faculdade vai ser bom por isso e isso, e a pessoa nunca fez a faculdade de fotografia. E tá aqui o exemplo, o Fábio, ele fez a faculdade de publicidade, mas ele já tinha a prática. Hoje, Fábio, você acha assim que dá para se virar com a fotografia sem a faculdade? Depende muito da pessoa. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. A minha faculdade, eu digo, o meu conhecimento veio da prática. Então, tanto em publicidade como em fotografia. A publicidade veio que eu trabalhei em agência de publicidade desde 2002 e fui fazer a faculdade em 2006. Então, eu comecei do trabalho mais perigoso que era da época, que era colando outdoor. Então, depois eu fui para fazer arte, depois fui para o lado conceitual e artístico. Na faculdade eu tive uma visão mais teórica da coisa, de outras referências, então aquilo vai ganhando uma bagagem maior, vai se aprofundando em teoria, mas eu já tinha um conhecimento da prática. Na faculdade, quando eu fiz, a gente não tinha muito acesso a um recurso digital e tinham poucas câmeras para um número grande de alunos. Então a prática foi muito pobre, assim, a gente pegou poucas vezes a câmera na mão e na maioria delas era fotografia analógica ainda, era o que eu já fotografava. E aí minha prática mesmo veio quando eu fui trabalhar no acampamento de férias. E aí lá foi a minha faculdade, lá foi a minha assim, o meu total conhecimento de fotografia, porque eu fotografava das 8 da manhã até 6 horas da tarde, às vezes fotografava à noite também, e eu tinha um objetivo. E é isso que eu acho que é o importante. É quando você vai aprender fotografia, se você não tiver um objetivo, é a mesma coisa de quando você tem que ajustar a câmera no modo manual. Eu vou ajustar para quê? Qual o objetivo? É claro, noite eu vou congelar, vou dar movimento. Se não tiver um objetivo, não tem para onde você partir. E como nesse acampamento eu tinha um objetivo, que era representar alegria, grupo de pessoas, criança, diversão, mostrar a beleza do lugar, então eu aprendi a fotografar esses conceitos através das crianças brincando, através dos adolescentes, em jogos, a diversão, porque o meu objetivo era passar esse conceito para os pais que estavam em outra cidade, ter essa mesma sensação que eu estava tendo ali. Então eu aprendi a trabalhar muito bem composição. Tem até uma história engraçada, que é, uma vez eu consegui tirar uma foto com a técnica do penning numa criança remando num caiaque.
E aí a única informação que tinha na foto era o lago, ou seja, a foto toda pelo lago, e a criança no caiaque. A foto ficou sensacional, a criança estática, o caiaque em movimento, uma água fazendo splash, assim, falou, nossa, essa foto vai fazer sucesso. E foi o contrário. A mãe mandou um e-mail dizendo que o filho não sabia nadar e ele estava no meio do lago. E aí eu falei, não, ele estava na borda. Então eu aprendi a compor, né? Colocar pelo menos um pedaço de borda na foto, mostrar que tinha um salva-vida olhando ali próximo. Então eu aprendi a trabalhar que elementos eu vou incluir dentro dessa composição para que a pessoa que vai ver essa foto, que não tem a dimensão geral do lugar, possa interpretar tudo que está dentro desse retângulo. Então, isso foi uma coisa que eu só pude observar na prática. Quando você tem um objetivo, quando você tem um cliente, quando você tem uma mensagem a ser transmitida e essa mensagem é recebida e entendida. E a fotografia é isso. É como um texto. Se você não escrever bem o texto, né, se você tiver ruídos no meio desse texto, não vai ser compreendido. E eu acho que isso diferencia muito o aluno na faculdade e o aluno autodidata que vai aprender no YouTube. Eu acho que o que faz diferença é que o aluno que vai para a faculdade, ele pode conhecer outros objetivos, muito mais objetivos do que o aluno que vai aprender no YouTube, vai aprender na internet. Então, eu acho que cai nessa questão do objetivo mesmo, é o que diferencia uma pessoa da outra que vai buscar conhecimentos em lugares diferentes. Ele disse tudo, pessoas. E o melhor de tudo, o que eu quero que vocês não percam, foi na hora que eu perguntei pra ele, te fez falta a faculdade de fotografia? E ele mencionou, não sei. E tanto eu quanto o Fábio não temos como chegar a uma resposta conclusiva para você aí do outro lado, caso você esteja hoje nessa dúvida. Ah, eu faço a faculdade de fotografia, faço faculdade de informática ou não? Não dá para saber. A única pessoa que vai realmente saber é você. Mas eu não tô chegando aqui para você e falar, ó, se vira para achar a resposta. A ideia é o quê? Tem duas pessoas aqui que conhecem de fotografia, que amam fotografia, mas que não podem te dar essa experiência da faculdade da fotografia. Por isso que você tem que procurar pessoas que já tenham feito a faculdade, pessoas que tenham feito e gostado, pessoas que tenham feito e não gostado. Porque a vantagem hoje é que você tem acesso a qualquer tipo de informação, até mesmo acesso à informação para saber mais informação. Só que aí, Fábio, entramos numa parte perigosa, porque pessoas aí do outro lado, eu e o Fábio somos velhos. Na nossa época, trabalho de escola, tinha que ir lá na escola, pegar o livro, anotar as coisas e tudo mais. Hoje, a molecada, eles vão na internet e conseguem achar tudo. Eu mesmo, já velho, hoje, quando eu quero buscar alguma coisa, eu vou no Google e acho tudo. O problema é, na nossa época, quando você pegava o livro, aquele livro foi feito por alguém, revisado por outro, pensado por outro. Hoje, a internet, o conteúdo talvez não seja tão revisado assim. Fábio, hoje, como é que você filtra as informações na internet? O que que você considera relevante e o que que você pensa, isso aqui não vai me ajudar? Qual é o seu macete? Eu levo muito em consideração uma frase do Confúcio que diz: aquilo que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro e o que eu faço eu aprendo. Toda a informação que eu pego da internet eu busco colocar em prática. Funcionou? Então é um conteúdo relevante. Não funcionou, mas pode ser adaptado, ou se não chegou nem na parte de tentar botar em prática, eu vejo que já não funciona. E é realmente um desafio. Eu acho que é um desafio da nossa era, justamente filtrar a informação, não só sobre fotografia, mas tudo que está na internet. Eu acho que é um perigo também você somente aprender pela internet. Então, filtrar virou o grande desafio, porque não tem até sites que são filtros, mas como confiar em sites que são filtros também? Então, é muito, muito complicado. Eu acho que aí cai a responsabilidade do professor de ser o mediador do assunto, né? Não só mais o dono do assunto, o dono da informação que ia para a sala de aula e o aluno era obrigado a decorar aquilo. Hoje o professor ele é o mediador do assunto e hoje está muito mais fácil você botar toda a teoria em prática. Eu acho que isso que a internet tem. Você tem vários exemplos de pessoas que colocaram teorias em práticas, mesmo sendo uma matéria difícil de ética, de aritmética, mas é tudo possível colocar em prática. Então, eu acho que o grande desafio do professor hoje é realmente isso. É você tirar da teoria, colocar em prática, porque aí o aluno vai realmente entender aquele conhecimento através da experiência, através da vivência, através
dos sentidos que ele tem, dos 5 sentidos ou dos 7 sentidos, né? O sentido de tempo e espaço também. Eu acho que a única maneira de aprender é essa, você botando a mão na massa. E a educação deixou de ser aquela caixa quadrada, né? De todo mundo, o aluno ali passivo e escutando o professor. Então, acho que a educação já tem que atingir um outro patamar, né? Não só da passividade do aluno, mas da prática. E o aluno deixar de ser aluno passivo na escola e de se tornar estudante ativo em casa. Então, eu acho que é esse equilíbrio dos dois que vai manter o aluno com a cabeça aberta para todo conhecimento. É evolução constante, tanto do professor quanto do aluno. E, Exato. e justamente isso, saber refinar, saber filtrar. Eu, por exemplo, eu dou aula de informática há mais de 10 anos. Só que o que eu ensinava há 10 anos atrás, hoje, se eu ensinasse a mesma coisa, a molecada ia rir da minha cara. Há 10 anos atrás eu mostrava para eles como fazer pesquisa por voz no Google. A molecada ficava olhando, nossa, isso é o futuro, é o futuro. Hoje em dia você conversa com o seu celular, você manda seu celular fazer isso e aquilo, ele grava uma mensagem para você. Então, tudo muda. E uma coisa que nós vamos mudar agora é o assunto, porque nós temos que falar dessa pessoa que está aí do outro lado, que é o Fábio. Porque ele fez a faculdade de publicidade e fez pós-graduação em psicopedagogia. Por que psicopedagogia? Bom, foi uma escolha meio inusitada. Na verdade, eu saí de Leme em 2010 e mudei para Piracicaba. A cidade Piracicaba tem 4 vezes mais habitantes do que Leme, mas é uma cidade muito rica culturalmente. Né? Lá tem o Salão Internacional do Humor, lá tem pinacoteca, tem galeria. Então, eu já visitava Piracicaba algumas vezes, porque a minha esposa hoje, na época namorada, morava lá. Então eu visitava lá e me encantei pela cidade, porque eu quero morar aqui. Então já me sentia que depois de ter me formado, me sentia como uma mola pressionada. A cidade de Leme já não comportava mais aquilo que eu queria criar. E Piracicaba, assim, tipo, foi uma grande explosão, né? E lá eu fui trabalhar na faculdade como técnico do laboratório. E o meu coordenador, um dos professores, um grande amigo meu, o Carlos André, o Camarão, me falou, cara, eu quero que você me dá uma aula de light painting na disciplina de fotografia, porque eu não sei de light paint. Dei uma aula, ele falou, cara, você tem didática, você poderia fazer uma pós-graduação para poder ter o título, para poder ser professor. Fui olhar a grade, tinha psicopedagogia, e como eu gosto muito de psicologia e achei que psicopedagogia tivesse a ver, falei, vou encarar esse. E aí, quando eu cheguei na sala, eu era o único homem e o único formado em comunicação. E eram todas mulheres e vindo já direto da pedagogia. E aí eu falei, nossa, eu me senti um peixe fora d'água. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi muito legal, porque eu acabei olhando o curso por um ponto de vista diferente do resto da sala. Me perdi um pouco no começo, porque eu tive que estudar Piaget, Foucault e Vygotsky, que eu nunca tinha visto na faculdade, e o que os outros alunos já conheciam. Então, tive que correr atrás do prejuízo durante um certo tempo, mas depois que eu embalei junto com eles, e o conhecimento do cérebro foi o que mais me encantou, e aí eu percebi que, não, eu acho que eu tô nisso, né? Eu acabei ficando mais encantado com a psicopedagogia do que outras áreas que talvez pudesse ter escolhido direto, assim, porque foi uma surpresa também ter conhecido. E eu comecei a ver que começou a ter relações com o meu passado da família, que é doença de Alzheimer, e eu comecei a ver que a light painting poderia se encaixar nos trabalhos de psicopedagogia. Não só a light painting, mas a comunicação também. Eu comecei a ver um elo entre comunicação social, que é você se comunicar socialmente, porque o ser humano só evoluiu porque passou a se comunicar socialmente, e a psicopedagogia, que é a psicologia do aprendizado, né? E você pegar um indivíduo, uma pessoa que tem um transtorno, uma deficiência, e você tornar ela apta através das habilidades, das capacidades que ela já tem, para ser integrada dentro de uma sociedade novamente, né? Isso é social, se comunicar socialmente. Então eu vi que comunicação social e psicopedagogia começaram a formar um elo na minha cabeça, e através da light paint, da fotografia, eu consigo unir hoje essas duas áreas. Então, pessoas, percebe, eu acho que já para quem está interessado, para quem ainda está latente aquela dúvida, poxa, faço faculdade ou não, faço faculdade ou não, eu acho que o Fábio indiretamente deu uma resposta para você, porque foi na psicopedagogia onde ele conseguiu se descobrir na parte didática e também desenvolver algo nele que é justamente o que nós vamos mencionar agora, porque
a tese que ele defendeu foi sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais, utilizando justamente a fotografia. Então, pelo que eu vejo aqui agora, por exemplo, eu quero ser fotógrafo de casamento. Creio eu, na minha sincera opinião, que eu acho que a faculdade não seja o melhor para você. Mas, por exemplo, você pensa, poxa, eu quero com a fotografia, eu quero mudar a forma de ensino que eu vejo hoje. Talvez a faculdade seja um hub para você ter acesso a outras pessoas, outras formas de pensamento e também desenvolver partes mais específicas que você não acharia na internet. Com certeza, tudo que o Fábio aprendeu lá na psicopedagogia, ele não conseguiria achar num canal do YouTube. Seria um canal bem específico, né? Exato. Psicopedagogia para fotógrafos light painters. Seria bem. A não ser que ele faça esse canal no YouTube. Mas, aliás, o Fábio já tem canal, eu vou deixar aí na descrição para vocês. E uma das preocupações do Fábio é justamente isso: a inclusão de pessoas com necessidades especiais e uma oportunidade delas de se expressarem artisticamente. Não é a primeira vez que eu estou falando com o Fábio Pessoas, eu já tinha entrevistado ele anteriormente, mas ele tem projetos sociais tão bonitos, tão assim memoráveis, que eu decidi separar esses dois temas. Então vai ter o tema de Light Paint que vocês vão poder ver aqui no canal em novembro. E hoje eu queria mostrar para vocês justamente o quão Fábio é essencial para o nosso mundo e o quão nós podemos nos basear em Fábio e também, de alguma forma, graças à nossa fotografia, ajudar pessoas. Então, Fábio, eu queria que você falasse um pouco mais dessa tese que você fez na faculdade da inclusão de crianças com necessidades especiais, utilizando a fotografia nessa parte. Bom, começa de uma certa maneira assim de saber escolher um tema para tese que já faça parte da vida e não somente uma tese para ter nota, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos na faculdade. Na hora de escolher o TCC, não faça um TCC bonitinho ou uma coisa só para tirar nota. Faça algo que tenha a ver com você. E eu acho que também a escolha da faculdade é muito importante, fazer faculdade ou não, tem que saber do que gosta. Eu acho que, para quem está ouvindo aí, eu acho que a pergunta mais importante é se conhecer e saber do que gosta para saber se aquilo está sendo coerente com o seu gosto ou não. E a escolha do tema sobre comunicação para deficientes na infância foi justamente porque eu tenho amigos, sempre tive na infância pessoas com deficiência física, mental, visual, auditiva, e eu percebia que eles tinham outras capacidades que as pessoas, meus amigos normais, não tinham. Era como se eu via eles assim como super-heróis. Então, enquanto a maioria via ele como pessoas incapacitadas, né? Que, não, dessa brincadeira você não pode participar porque você é assim. Disso você não faz porque você é assim. Mas, por outro lado, eles eram capazes de fazer coisas que eram, assim, sabe, enriquecia. E isso eu sempre levei para a vida. E o que eu vejo hoje, ao aplicar as atividades em projetos sociais, eu vejo que os exemplos que eles dão são muito ricos. E isso é referência, isso é o mais gratificante, né? Não é nem o dinheiro que vai ganhar, mas esses exemplos. Então a gente deixa de dar tanta seriedade para problemas tão pequenos, né? Deixa de aumentar os problemas. Então, e acaba sendo também uma maneira de outras pessoas verem esses exemplos e também se tocarem com isso, não somente quem está aplicando a oficina, a atividade, mas que isso vá também para outras pessoas. E a fotografia é muito rica nisso, porque a minha ideia de fotografia é que a gente pode mostrar a nossa percepção de realidade para outras pessoas, né? Então, enquanto a nossa percepção só está na nossa mente, a partir do momento que eu clico, aquele momento deixa de ser um momento e vira passado, mas aquele passado é o meu passado, a maneira como eu vejo aquela realidade. Eu posso mostrar isso para outra pessoa. Então, e a pessoa vai ver a minha realidade, eu vou ver a realidade da outra pessoa e a gente pode ver mundos diferentes, interpretações do mesmo mundo, mas de maneiras diferentes. Então a gente aprende muito mais com o que é diferente do que com o que é o igual, né? Então, é isso que eu vejo hoje em dia. É todo mundo muito igual. Isso me assusta um pouco, porque está todo mundo pensando igual. Então, aí é o momento da gente parar e começar a refletir. É o diferente que ensina. E é o diferente, é o que é isolado, é o que é excluído, que é o que ensina. É o que ensina pelo exemplo. Então,
o fato de ter escolhido a comunicação para deficientes na infância era também mostrar esse problema que a mídia tem, através dos desenhos animados, através do cinema, através principalmente da TV aberta, e como eles se comunicam através dos seus personagens, dos estereótipos, como eles se comunicam principalmente com as crianças, porque as crianças vão ver um super-herói sempre muito forte, branco, alto, homem, aí eu preciso ser assim para poder ser respeitado, e não somente me aceitar da maneira como eu sou. Então, eu acho que isso gera um grande problema para a sociedade, porque vão gerar adolescentes frustrados, vão gerar adolescentes que hoje em dia a gente vê isso no Instagram, né? O que eu abordei na tese foi em relação às TVs abertas e os gibis, mas hoje a gente vê isso no Instagram como uma maior rede que promove o estresse, a depressão, né? E com isso aumenta o número de suicídio entre adolescentes que não aceitam o próprio corpo. Então, teria até que refazer essa tese abordando as novas mídias que hoje em dia acabam suscitando esse estereótipo muito forte, né, em relação a o que é o corpo ideal e rejeitando as pessoas que têm essa deficiência. É como há um tempo atrás eu entrevistei o Alan Eli, que é um fotógrafo de casamento, ele até mencionou uma coisa muito interessante, que só 2% do que a gente vê no Instagram é real. É um valor assim que ele mencionou que chutou, mas eu posso até ousar dizer que talvez até menos que 2% do que a gente vê ali seja real. E no caso, eu acho muito interessante esse padrão que as pessoas tentam alcançar hoje, que tecnicamente é um padrão inatingível, não dá para ser perfeito todo o tempo. E nós temos que sim querer tentar chegar na perfeição no nosso trabalho, em nossa vida, mas quando chega assim a ponto de, o meu corpo tem que ser assim para eu me sentir perfeito, tem que tomar muito cuidado que o nosso psicológico é uma parte frágil. Ainda mais quando a gente não se doutrina a ter um autoconhecimento, não tentar entender, não se gostar. E em relação a seus projetos, um projeto que eu achei muito interessante foi o de inserção de adolescentes infratores, além também de projetos que você tem com idosos. Ou seja, o Fábio ele abrange toda a faixa de idade. A ideia dele é justamente isso, fazer a inclusão da forma que entender que cada um de nós é diferente. Um cantor que nós temos em comum gosto é Raul Seixas, ele já dizia que cada um de nós é um universo. Eu acho muito interessante isso de você de tentar fazer a inclusão de todos. E eu queria que você contasse para o público aí uma história que eu me emocionei muito quando você contou, que é sobre o deficiente visual que ele praticou light paint com você. Eu gostaria que você contasse para as pessoas como foi essa experiência e o quanto você aprendeu com isso. Certo, foi uma experiência muito rica. De início foi uma surpresa, era na Casa Dia, aqui na cidade de Leme, e foi já com um grupo de idosos, e esse deficiente visual, de início ele não participava das oficinas, por conta de não ser exposto a alguma atividade que talvez ele fosse passar vergonha ou de alguma maneira assim. E depois de algumas semanas ele foi para a oficina, e como tem uma pessoa ali que foi a primeira vez que ele estava participando, eu falei, vou agir como uma outra pessoa, como agiria uma outra pessoa ali no lugar dele. Eu dei a lanterna na mão dele e pedi para ele, segurei na mão dele e apontei, aqui é o seu limite, esquerda, direita, cima e baixo, e faça um desenho que esteja na sua memória. E aí fui para a câmera, o lugar já estava escuro, ali estava dentro, ali na sala tinha o diretor do lugar, tinha psicóloga, assistente social, e assim que eu comecei a captura no bulb, ele de frente para mim, ele começou a girar um círculo, e assim, em relação às outras pessoas, levavam semanas para desenhar uma estrela, um coração, e ele começou a fazer um círculo, e eu perguntei, o que o senhor está desenhando? Eu estou desenhando um cavalo. Eu acho que ele não está com a noção de um cavalo. Aí, de repente, ele abaixa a mão e começa a fazer as patas e vai verbalizando, né? Aqui uma pata, aqui outra pata, e aí ele faz a cabeça, abaixa a lanterna, fala, esqueci do rabo, e vai certinho no lugar do rabo e faz o rabo. E aí sai o desenho, e aí fala, nossa, não é um cavalo em si, figurativo, mas todos os elementos do cavalo estavam na imagem. E aí aquilo gera uma dúvida de por que um deficiente visual conseguiu desenhar melhor do que quem enxerga, e uma certa emoção dele conseguir fazer aquilo.
E aí também o outro problema de como verbalizar isso para ele. E aí entra a parte da comunicação e psicopedagogia. Ele é uma pessoa que tem deficiência e eu preciso comunicar para ele uma imagem que ele acabou de criar. Depois a gente alimentou esse processo com outras atividades. Ele participou de novo de uma outra atividade e eu fiz um acessório muito pequeno de luz, na qual eu pedi para ele, falou, faça um desenho mais complexo e esse desenho vai ser feito várias vezes durante o mesmo dia. E ele fez um touro, um cavalo, né? É um touro com chifre, 4 patas, puxando uma carroça. E aí esse desenho, esse que ele fez, a gente imprime, tira o lado negativo e eu passo uma cola em alto relevo. Em 5 minutos está seco e através do braille ele vai ter a ideia do desenho que ele Uma fez. foto Ou seja, 3D, né? Oi? Uma foto 3D. Uma foto 3D. E a leitura do deficiente visual é o braille, né? Então, e aí ele tem uma ideia real daquele desenho que ele acabou de fazer no espaço com luz, né? E aí ele tem o retorno daquilo, então ele pode verbalizar, então ele pode comparar a imagem que ele buscou fazer com aquilo que ele sentiu e imaginou. Então, assim, acabou unindo, né? Eu acho que essa atividade, eu acho que explica muito o que é a relação entre comunicação social e psicopedagogia, que é você comunicar para outra pessoa uma mensagem, uma imagem, uma ideia, e através de um sistema de comunicação que vai ultrapassar as barreiras da deficiência daquela pessoa, para fazer com que essa pessoa entenda. Eu acho que é isso que constrói as relações humanas. Eu acho que por isso que o ser humano evoluiu, né? Mesmo no passado eram tribos diferentes, mas eles tiveram que achar uma maneira de se comunicar dos problemas, onde tinha comida, onde estavam os perigos, para que as tribos pudessem sobreviver. Então, eu acho que a internet hoje em dia, ela, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também distancia essas ferramentas de comunicação, porque existe um certo maniqueísmo de ideias, e se a sua ideia não bate com a ideia da outra pessoa, então eles são inimigos, né? Não devem conversar, discutir, debater socialmente por um bem maior. Então, eu acho que o problema da comunicação acaba chegando nesse ponto também. A internet é uma solidão coletiva. A pessoa tem 10 mil amigos no Facebook, mas não conhece um ao vivo. Mas esse relato que você mencionou aí, eu acho muito bonito, muito lindo, porque é a prova que é a vivência. É, isso que você presenciou junto com esse senhor é algo que a gente não teria assistindo um vídeo no YouTube, é algo que a gente não teria na própria faculdade, é algo que você teve que ir lá e fazer. E isso é interessante porque eu já havia conversado com o Fábio antes, pessoas, e eu tinha perguntado para ele algum fotógrafo ou fotógrafa de inspiração dele, e ele diz que ele prefere pegar a inspiração ali no momento com qualquer pessoa. Isso mexeu muito comigo porque eu percebo ao longo do meu canal que eu vou trazendo pessoas para o canal, alguns bastante conhecidos, outros com trabalhos muito importantes como o Fábio, e outras pessoas que para muitos podem ser completos desconhecidos. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa no Instagram que ela agradeceu muito a última conversa que eu tive com a Sheila e o Marcos. A Sheila é uma fotógrafa artística que ela tem um projeto de gastronomia envolvendo arte. E tem o Marcos, que é essa pessoa que eu estava conversando no Instagram, que ela falou que não conhecia o Marcos, nunca tinha ouvido falar dele. E eu falei, eu também não. Ele foi uma pessoa que começou a comentar nos vídeos do canal, aí eu fui conversando com ele e eu chamei ele para participar do vídeo. E da mesma forma que o Fábio, ele teve esse aprofundamento de experiência com esse senhor que desenhou lá o cavalo, o touro, eu também tenho essa experiência com pessoas assim que não são conhecidos internacionalmente, mas que têm tanto a oferecer, tanto para mostrar. E isso nós podemos fazer todos os dias, conversando com pessoas à nossa volta. Às vezes você tá sempre no mesmo lugar, passando no mesmo canto, tem aquela pessoa que você não dá bom dia. Talvez um dia, se você chegar e dar bom dia para a pessoa, dali já puxa um assunto e você vai ver que vocês têm muito em comum, vocês podem debater sobre temas importantíssimos. E se você não tem muita convivência na sociedade, use a internet para isso, comece a conversar com as pessoas. Parem de ficar apenas dando joinha nas fotos, chega e conversa com a pessoa, poxa, gostei daqui, não gostei do enquadramento, faz assim, faz assado. Puxem mais conversas com as pessoas. E era justamente isso que eu queria mencionar agora com você, Fábio, para a gente finalizar aqui o nosso tema.
porque você tem muitos projetos sociais e muitas vezes a pessoa ela pode olhar assim e pensar, ah, mas eu não tenho tempo para isso, os projetos sociais vão demandar dinheiro, vai demandar gasto, eu preciso da fotografia para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu queria que você respondesse para as pessoas o quão você ganhou espiritualmente com seus projetos sociais. Cara, é difícil mensurar isso. Mas eu acho que colocando na balança entre esse ganho espiritual e dinheiro, o espiritual é muito maior e é o que gera uma certa motivação, que gera uma energia tão grande que aí o dinheiro vem como consequência. Então, é, eu acho que para as pessoas que estou sem tempo de fazer um projeto ou outro, una-se com outros fotógrafos, então consegue fazer algo maior. E faça, e sinta a sensação de poder. Vai num asilo, vai num lugar de casa de idosos, de crianças carentes, de lugares para adoção. Isso é um trabalho rico, cara, que não, tem pouco, que é você casas de adoção de criança que eles não têm história, né? Ele não tem passado. Fotografe essas crianças, revela uma foto, idade presente, não tem, sabe, não tem preço isso. Então, faça, a dica que eu dou para as pessoas, faça e sinta a sensação, porque é difícil você mensurar e explicar isso verbalmente, o porquê fazer ou o porquê não fazer, e sempre está comprado com o lucro. Esquece o lucro, esquecer o dinheiro e falar como seres humanos, né? Tocar outra alma humana, sendo outra alma humana, né? E não um fotógrafo, um técnico, né? E infelizmente isso também não é colocado na faculdade, né? Esses tipos de trabalhos sociais, as teses, as monografias de faculdade nem sempre abordam esse assunto, porque o aluno ele entrou para sair da faculdade para ganhar dinheiro, né? E não para se engrandecer, para crescer e evoluir como pessoa. Eu acho que falta isso um pouco, esse olhar nas faculdades, nas escolas técnicas, né? Que um pouco desse olhar mais humano. Então, mensurar o quanto eu evoluí é difícil, mas eu me sinto sempre evoluindo, porque eu estou sempre em contato com essas pessoas e sempre aprendendo algo novo. Tem sempre um exemplo novo a ser seguido, é sempre um tapa na cara novo. Então, são sempre obstáculos que você vai passando, né? Então algo que não tem fim. E o que eu deixo de dica para a pessoa é sinta, né? Não parar de pensar um pouco e fazer, fotografar uma pessoa que não tem nenhuma foto revelada e dar de presente. Acho que o mais simples a se fazer são os netos hoje em dia dar uma foto revelada para o avó ou para o avô. Não tem sensação melhor. Isso eu aprendi fotografando, como que você falou agora há pouco, de trabalhar com várias idades. O que eu busco fazer em comum é trabalhar com seres humanos, independente da classe ou idade. E o que eu percebi com as crianças e com os idosos ao mesmo tempo é que existe uma relação é, muito grande entre os dois, porque às vezes os pais vão trabalhar e deixam os netos com os avós. E a relação entre eles é sempre digital. Então a criança fica no videogame, fica no tablet, fica na internet, não tem uma relação com o avó. E quando o neto chega na casa do avó, isso é um relato dos idosos que eles vão falar para mim, que eles falam que os netos chegam para mostrar o tablet, mostra lá 200 fotos e leva o tablet embora. E aí, mas cadê aquela foto que ele me mostrou? Não tem. Então, o avô que cresceu com o analógico, que viu o analógico evoluir, que viu o poder de uma fotografia, o poder do acesso à memória, das lembranças, não tem. Então, o neto leva o tablet embora. E eu já dei várias dicas para amigos meus e para crianças, assim, revela uma foto, tira uma foto com o seu avô, uma selfie, revela e dá de presente para ele. Ele chega no outro final de semana, essa foto está dentro de uma moldura exposta na sala para todo mundo. O carinho que tem pelo material. Eu acho que, na minha ideia, a fotografia é memória. E eu acho que a partir do digital acabou perdendo o conceito de memória e virou status. E aí isso gerou um grande problema para a sociedade, porque é o status do corpo, é o status do que eu estou comprando. Hoje em dia a gente vê marcas que alugam bolsa, que alugam jatinhos para pessoas tirarem foto para postar no Instagram. Então, cara, assim, Surreal. é ridículo, é bizarro. Então, isso também, a fotografia a gente vê como
te perdeu os laços humanos, né? Tanto com a fotografia digital, e perdeu-se o laço com a memória. Então, eu acho que a grande perda do digital foi esse, de das pessoas se isolarem, como você mesmo falou agora, e de, através da foto, através da memória, perder esse laço humano, que eu acho que é o que a gente tem. O ser humano evoluiu por ter laços, né? E o digital tá cortando isso. É uma coisa que eu leio muito, que é sobre a singularidade tecnológica, que é quando a inteligência artificial vai avançar todas as inteligências humanas, inclusive na arte. E está chegando. Né? Tem vários projetos quanto a isso, que eu já até mencionei. Teve até um vídeo que eu fiz com o Marcelo Barbucci, que eu mostrei para as pessoas que tem um projeto chamado Arsenal, que você coloca em cima da câmera e ele já faz o preset a partir do que ele está vendo pela câmera. Então ele já pensa por você, pelo enquadramento, e já faz a composição ideal. E tem alguns muito mais bizarros. Tem um que é uma pulseira que você coloca e à medida que você vai monitorando, mudando a câmera de lugar, ele te dá choque indicando qual é a melhor posição. Então tem alguns que são um pouco mais exagerados. Mas peguem essa dica do Fábio, imprimam mais fotos. Guardem mais esses momentos com seus parentes, com seus amigos, familiares. O digital é bom? É. Mas num único dia, numa única hora de almoço, você pode ver 200 fotos, mas você não vai lembrar dessas 200 fotos na hora da tua janta. Então, se você parar para olhar uma foto com mais calma, aí você vai sentir mais o momento. Só que o Fábio ele havia mencionado que não dá para mensurar o quanto engrandece nossa alma todos esses projetos sociais, mas dá para mensurar sim, Fábio. É só olhar a forma com que você fala sobre seus projetos, a forma com que você fala sobre fotografia e a forma com que você consegue transmitir felicidade para mim e para quem está assistindo agora. Agora realmente não dá para explicar o quanto eu fico feliz quando eu fiquei sabendo de todos os seus projetos e tipo, realmente não dá para explicar, mas dá para sentir só pelo fato de você falar o quanto é evolutivo na sua vida todos esses projetos que você faz, e eu espero que seja incentivador para as pessoas que estão aí agora pensando, poxa, o que eu posso fazer hoje pelo mundo? Vamos parar um pouquinho de pensar só no dinheiro. Até porque quando você pega dinheiro, o que você tem que fazer com ele é gastar. Mas quando você faz uma boa ação, aquilo ali vai ficar na sua alma e vai ficar, tipo, relutando na sua mente e vai te fazer uma pessoa mais feliz. E a pessoa mais feliz vai trabalhar melhor e naturalmente ganha dinheiro. Então, já que você está pensando no dinheiro, pensa em ser feliz. O dinheiro vem junto. E o Fábio, ele tem uma escola de Light Paint que é a 12ª arte. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, porque não é a última vez que vocês vão ver o Fábio aqui no canal. A próxima vez que ele voltar, aí sim, é para falar da 12ª arte e também falar do Light Paint, que é uma das técnicas que eu acho que mais motiva as pessoas a pegar uma câmera e sair fazendo foto, porque é Photoshop ao vivo, sabe? Então, da próxima vez que vocês verem o Fábio, aí vocês vão ver ele colocar toda a armadura dele, porque ele realmente bota uma armadura pro Light Paint. E também eu já vou deixar aí na descrição o canal dele. Se inscrevam lá no canal dele, porque o canal dele merece muita visualização, porque são os Light Paints impressionantes. E também vou deixar aqui já vou dar um spoiler de uma das coisas que eu vou abordar com ele no próximo vídeo, que ele já chegou até aí no programa Ana Maria Braga, ele já foi em alguns outros canais de TV aberta e tem muito conteúdo dele espalhado aí na internet, então vou tentar fazer uma curadoria de conteúdo e botar tudo na descrição. Então façam o trabalho de casa e olhem bem essa descrição, porque o Fábio merece ser visto por vocês, todos os projetos e também as fotos dele. Mas, Fábio, eu queria que você desse agora uma palavrinha final para o pessoal que está aqui assistindo e nesse momento talvez esteja motivado a querer fazer algo maior, mas ainda coloca na mente assim, mas as minhas fotos são feias, eu acho que as pessoas não vão gostar. Então, motive esse povo, Fábio. O que você tem a falar para essa pessoa que ainda está com a moral um pouquinho baixa? Bom, eu acho que todo mundo que vai buscar uma faculdade de fotografia, querer ser fotógrafo, tem que esquecer um pouco o lado artístico, tem que passar a ver outras informações contidas na fotografia, que não é simplesmente a arte, né? É o que o arte-terapeuta lê numa fotografia, tem que tirar a parte artística dessa interpretação, porque aí você faz uma relação da foto com a pessoa, cria-se um laço humano, né? E em relação a buscar dinheiro através da fotografia, eu acho que é uma inversão. Não é
o dinheiro que traz felicidade, mas é a felicidade que traz dinheiro, porque, como você mesmo falou, você feliz, você trabalha muito melhor, você cria oportunidades, você vê outras oportunidades e você amplia o seu leque de contatos, porque feliz você cria parceiros melhores e contatos melhores também. E ver a fotografia como memória, né? Imprimir foto, porque para mim a fotografia é como vinho, né? Quanto mais tempo ela passa, mais valor ela tem, porque você passa a lembrar de tudo aquilo, né? É o passado que não traz somente a imagem ali, mas essas outras informações contidas na imagem se transformam em emoções, em sentimentos. Essas emoções e sentimentos podem ser transformadas em palavras, né? Então você tem muito mais informações dentro de uma fotografia do que a imagem contida que foi capturada pela câmera. E quanto mais tempo se passa, mais rica essa fotografia se torna, mais valor a gente acaba dando para ela. E não é à toa que o Facebook faz isso, né? Ele mostra uma foto lá, olha você há 5 anos atrás, né? A nostalgia de ver isso, né? Aí eu olho lá e falo, nossa, eu tinha cabelo, né? Então, uma coisa muito. E é simples, porque é a coisa que a gente tinha que fazer no analógico. A gente não tinha essa percepção de sentimento, porque já era foto impressa, não tinha essa comparação de não revelar mais. E é importante manter, eu acho que um pouco esse pé no passado, para a gente começar a dar mais importância para a própria memória, né? Que se a gente perde a memória, a gente perde a nossa relação com o passado e deixa de saber quem nós somos agora, que é o que a gente estava falando anteriormente sobre o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe para onde ir, você não sabe como se relacionar com as outras pessoas. Então, quem está pensando em estudar fotografia e comprar uma câmera, pense em se aproximar de pessoas, fotografar pessoas e materializa esse material, tanto para si como para as outras pessoas também. Reparar na maneira como você fotografa os ambientes, na maneira como você fotografa família e amigos, como você se relaciona com a sua família e como você interpreta essas imagens, não só como de uma maneira artística, mas de uma maneira mais humana. Observar outros detalhes, não só a luz, a composição, o enquadramento, né? E eu acho que a última dica que eu dou é achar uma porta de entrada, que é um hobby, achar um tema. Porque eu acho que aí a gente aflora a nossa criatividade. Através de um tema, eu vou olhar esse mesmo tema por ângulos diferentes, por pontos de vista diferentes, e vou ser mais criativo, vou me aprofundar em fotografia, porque aí eu vou ter que conhecer mais lentes, mais equipamentos, outros recursos de captura, vou aprender a perceber mais a iluminação, vou aprender a perceber mais o movimento, o congelado das técnicas, e através de um tema, então, eu me aprofundo em fotografia, não só em fotografia, mas como eu abordo aquele tema. Então, eu acho que essas são as dicas, né? Ir atrás de pessoas, esquecer dinheiro e achar uma porta de entrada. Então, pessoas, peguem essas dicas valiosas do Fábio, façam aquele exercício de casa que eu falei pra vocês, dá uma olhada na descrição, passa lá no canal dele, se inscreve, segue ele também no Instagram. Aproveita e me segue também, né? Porque não é demais pedir. Aproveita, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. E para finalizar esse vídeo, vou falar uma célebre frase que eu escutei de meu saudoso pai. Para você que ainda deve estar relutante, pensando, ah, mas não vai dar, não vai dar. Meu pai ele falava para mim o seguinte: minhoca não tem perna e anda. Então, meu amigo, dá teu jeito. Sempre tem um jeitinho de você fazer o bem pra alguém, até porque fazendo bem pra alguém faz bem pra você também. Com isso, meus amigos e minhas amigas, tanto eu quanto o Fábio vamos ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra porque nós estamos com muita paz. Que nos próximos vídeos, sempre às sextas, sábados e domingos ao meio-dia, com certeza tem muito mais. Tchau, Fábio. Tchau, Giovanni. Obrigado de novo pela oportunidade. Bom te rever. Muita luz.